Fala, trader! Wesley Santos aqui, galera. Vídeo de hoje, mais um indicador muito top aí para aumentar as análises de vocês. Galera, esse indicador aqui é muito top para encontrar momentos de reversão e até de continuação de tendência. Então, galera, esse indicador é muito top. Merece, logo no início aqui do vídeo, merece seu like. Deixa o like, se inscreve no canal, porque esse indicador está gratuito. Vou disponibilizar lá no nosso grupo do Telegram. Basta você entrar lá no nosso grupo, que está aqui na descrição, baixar e testar. Mas não sai do vídeo ainda, não vai ainda não. Aprende primeiro como é que utiliza esse indicador, quais são as análises e leituras que eu consegui interpretar desse indicador para ver se vai somar no seu operacional, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Galera, esse indicadorzinho aqui, ó, ele tem um histograma bem interessante e duas médias. Quais foram as interpretações aqui, galera, que eu obtive com esse indicador? Galera, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essas duas médias, ó. Essa média aqui vermelha e roxa. O que que acontece? Geralmente, galera, quando essas duas médias elas não se cruzam, mas quando elas se aproximam muito, ó, como aconteceu aqui, e começam a se distanciar, é porque vai acontecer um movimento de alta ou de baixa, beleza? E quando é que isso vai ser interessante para a gente fazer uma operação? Quando você tem aqui no histograma, ó, você tem uma mudança de regra de coloração. Olha só. Opa, deixa eu sair aqui. Veja só. Olha aqui. Quando, quando no histograma aqui ele para de ficar verde, ó, pode ser um movimento de correção para continuar o movimento de tendência. Por exemplo, aqui ele estava verde, ó, e parou de ficar verde. Pode ser um movimento de correção para continuar o movimento de tendência, que está o movimento de alta. Porque nós temos esse histograma aqui, ó, uma linha central, né? Essa linha central aqui no meio. Quando o histograma está acima dela, o movimento é de alta. Quando ele está abaixo dela, o movimento é de queda. Então, quando existe essa movimentação aqui, ó, que ele para de ficar verde e ainda o histograma continua acima e ele volta a ficar verde novamente, seria um momento ideal para a gente pensar em comprar para continuar nessa tendência. Por exemplo, aqui, ó, movimento de correção. Aqui eu coloquei uma média de 20 períodos aqui no gráfico para ser o lugar dele fazer o pullback, né, para a gente continuar o movimento. Então é muito interessante isso, ó, que aí ele volta e começa a subir de novo. E veja só aqui, ele teve esse distanciamento, ó, ficou um pouco mais alto e começou a descer. Começou a descer. E veja que aqui ele começa a criar uma regra de coloração. Começa a criar a regra de coloração vermelha, exatamente aqui, ó. Regra de coloração vermelha e o histograma começa a descer. Seria um ponto de se entrar vendido aqui? Pode ser uma leitura, porque as duas médias elas estão ficando distantes, ó. As duas médias elas estão se distanciando e o histograma girou para um movimento de queda. Aqui você pegaria no início do movimento, né? O início de uma tendência. Só que muitas das vezes esse início de tendência, ó, pegando aqui mais ou menos, que foi onde ele mudou a regra de coloração para vermelho, o seu stop poderia ser que fique caro. Eu acho mais interessante do que tentar buscar essa reversão, tentar pegar a continuação. Veja que aqui ele entrou, fluxo vendedor, ó, ficou, o histograma ficou lá embaixo, ficou lá vermelho. Veja que ele pega e aqui e ele para de ficar vermelho, ó. Movimento de correção. E de novo aqui voltou a ficar vermelho. Então, aqui, ó, o gatilho para a gente vender na continuação do movimento de queda. E veja que eu tenho também aqui a média de 20, a média de 20, mostrando o movimento para queda. Então, você está fazendo o pullback nessa média de 20. Novamente, correção, ó, parou de ficar vermelho, voltou aqui
Tá voltando a subir, correção, e voltou a ficar vermelho aqui no histograma, ó. Então, veja que exatamente aqui você continuaria pegando o movimento na queda. Parou de ficar vermelho, você pode sair da venda. Corrigiu, ó, tá fazendo a correção, por isso está subindo, olha só. E aqui, na média de 20, veja que é bem exatamente na média de 20, ó. Ele volta a descer no movimento de queda. E veja que em nenhum momento a gente pensa em comprar aqui, porque as médias, ó, as médias elas estão bem separadas aqui uma da outra, galera. Então, veja como esse indicador aqui você consegue fazer tantas análises, uma leitura bem interessante, ó. As duas médias elas estão separadas, então continua no movimento de queda. Aí você vê aqui, ó, como o preço, deixa eu subir um pouquinho aqui. Opa. Veja como o preço, ele deu essa queda com bastante força, né? O histograma está bem grande aqui e as médias ainda estão separadas, ó. Elas até aproximou um pouquinho aqui, mas estão ainda bem separadas, ó. E aqui ele fez o que? Correção e novamente, ó, novamente, mais uma vez, falso rompimento da média de 20 e aqui fica vermelho no histograma mandando a gente vender. Então, mais uma vez, você conseguiria pegar uma vendinha. E ele para de ficar vermelho aqui, então já manda sair da operação, ó. E veja só, por isso está bem encostado na média de 20. E olha aqui as nossas duas médias aqui do oscilador. Elas estão grudadinhas uma nas outras. Beleza? E olha só, distanciamento das duas médias. E olha aqui o início de uma reversão, né? Como eu falei, eu não gosto de pegar esse tipo de entrada, não seria interessante, mas é o início da reversão aqui, parou de começou a distanciar as duas médias e você veja que aqui começou o que? A ficar verde, o histograma mudou a polaridade para um movimento de alta. E olha só, preço acima da média de 20, entrando num movimento de alta. Então você conseguiria levar esse trade até aqui mais ou menos, ó. Quando ele parou de ficar verde. Veja que aqui, mudança de polaridade, ó, mudou para queda, mudou para queda. Só que vejam que existe uma diferença, pequena diferença aqui, ó, que as duas médias elas não ficaram tão próximas como ficou aqui e como ficou aqui para fazer a reversão de movimento. Então, muito provavelmente, quando você visualizar isso, ó, ele chegando próximo, e o histograma começar a diminuir força, ó, fez o histograma de alta, agora veio para o histograma de queda, e os histogramas começaram a ficar pequenos, provavelmente vai ser uma lateralização. Então, tem que estar atento também a isso. Mas mesmo assim, ó, mesmo se você pega todas as operações aqui na lateralização, se você trabalhar com o stop curto, o alvo curto, você consegue pegar alguns pontinhos, ó. 70 pontos. Aí aqui ficou vermelho, ó. Aqui deu 80 pontos. Esse aqui não iniciou, que seria um stop. Aqui vendeu, ó, 80 pontos. Aqui iniciou de novo mais um movimento, ó. 190. Outro na alta. 190. Então, sempre trabalhando acima ou abaixo da média de 20, né? Para ficar mais confortável de você pegar uma operação. Mas quando tá um movimento tá lateral, você consegue fazer esse tipo de movimento e você vai visualizar aqui no histograma fraqueza para você não trabalhar na lateralização ou trabalhar com stop barato, né? E alvo também curto. E quando você vê o preço se distanciando, as duas médias, ó, é trabalhar nas correções. Corrigiu, você vai entrar a favor do movimento aqui, ó, tendência. E olha só que movimentos claros aqui de queda, 700 pontos. Olha novamente aqui, ó, 700 pontos. Olha outro aqui, ó. Opa, olha outro aqui, 200 pontos. Então, galera, é uma leitura que eu consegui interpretar desse indicador, achei muito, mas muito top. E está disponível para vocês aí. A análise você precisa fazer do histograma. Pode pegar movimento de reversão quando ele gira para o movimento, ó,
o histograma gira para um movimento de queda, mas vejam que aqui, ó, tomaria um loss na queda, tá vendo? Por isso que eu prefiro quando ele está em tendência, as médias estão distantes, o preço corrigiu sem força, você vê que ele para na média de 20 e você consegue pegar a continuação desse movimento aqui, ó. A continuação desse movimento aqui, a continuação desse movimento aqui, a continuação desse movimento aqui. Beleza, galera? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês. Mais um indicadorzinho muito top, com análise, com leitura, com estratégia. Não é pegar qualquer indicador aí que mostre uma seta e você vai fazer uma operação. É você pegar um indicador e fazer a leitura, a interpretação do que ele quer mostrar para você. Beleza? Se você tem mais alguma interpretação desse indicador, deixe aí nos comentários. Se você faz um outro tipo de análise, se você pegou, testou aqui, colocou no gráfico de Renko, achou interessante, traz aí o comentário pra gente e valeu, galera. Se você gostou do vídeo, se você gostou do indicador, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Falou!